Gente, aqui com a Fernanda Nocan, que é uma profissional da psicologia, é doutora na área, é escritora de livros. A Fernanda é professora, já atendeu em consultório, hoje não, é ativista da luta antimanicomial e é minha amiga, que eu adoro. Inclusive, o nosso jingle, a música é dela, a autoria é dela, e aí ela me doou, a gente tirou a letra e fez outra letra. Ai, eu lembrei disso agora também. E essa mulher canta, faz poesias, nossa, é tudo de bom. Então, Fê, primeiro, o que te motivou a ir para a área de saúde mental? Porque não é pouca coisa, né? Mexer com saúde mental não é pouca coisa. Conta pra nós. Pois é, eu decidi isso faz 26 anos, né? Foi na faculdade, mas é uma coisa que tá na minha história desde que eu sou criança, né? Porque eu me preocupava muito as pessoas diferentes, a alteridade do comportamento do outro, e eu sempre era muito curiosa e perguntava pra minha mãe, por que fulano age assim, tal. E a minha mãe tinha os preconceitos dela, mas sempre foi muito acolhedora, ela era muito compreensiva. E uma vez uma mulher empurrou minha mãe na rua e aquilo, eu fiquei pensando, gente, por que essa mulher tá na rua nessa condição, né? Qual é o cuidado que ela tem? E a minha Era tipo uma pessoa que estava morando... Uma pessoa em situação de rua, saiu correndo e empurrou minha mãe. Minha mãe tinha feito uma cirurgia, minha mãe sangrou. E aquilo me deixou muito triste. Num domingo, não tinha ninguém para socorrer, uma situação minha mãe dirigindo, eu fiquei bem preocupada e ficou na minha cabeça. Depois eu ajudei, né, em uma casa de acolhimento para crianças, uma casa religiosa que acolhia crianças, e a maioria das crianças eram neurodivergentes, e aquilo me chamou muita atenção. Foi quando eu decidi trabalhar com alguma coisa relacionada. Eu sabia que eu não sabia se eu ia trabalhar com pessoas com deficiência ou com transtorno. Aqui na UFA, onde eu fiz o curso de psicologia, quando eu fui visitar o hospital psiquiátrico, eu falei, eu não quero esse cuidado para essas pessoas. E aí eu vi que eu não ia sair disso mais não. Bacana. Então o encarceramento é algo que mexeu com você e que não era Mexeu. adequado. E aí você participa dessa construção da luta antimanicomial, inclusive lei nossa aqui no município de Uberlândia, vai ter uma semana aí bem bacana. Como é que foi essa construção da luta antimanicomial, que eu sei que é Brasil, né, Minas, mas também aqui em Uberlândia, e a sua inserção nisso? Sim. Então, no Brasil vem da década de 70, abertura política, Reforma psiquiátrica, reforma sanitária, aí vem o movimento, né, dos trabalhadores, reforma sanitária, o movimento de luta quando se junta um monte de gente para se pensar nisso, usuários, ativistas, artistas, o que ainda é assim, né? Então a gente vem fomentando novas leis aí durante muito tempo. Minas foi super pioneira, né, com a Lei Carlão, então foi pioneira nas mudanças legislativas mesmo, e apesar de São Paulo é onde tiveram mais mudanças nos equipamentos, mas aqui legalmente foi bem acelerado. Nós temos dispositivos maravilhosos, leis maravilhosas, né, nacionalmente também regionais. Eu participei, assim, eu já sou da segunda guarda, né, não é a velhíssima, eu já sou da velha guarda, mas tem a primeira. E eu conheci eles, quando eu me interessei nessa ocasião que eu te falei, eu conversei com o meu professor e falei, pelo amor de Deus, isso aqui não tá legal. Né? Tinha gente chorando com saudade de filho, as pessoas andando em círculo, eu falei, isso não tá legal. E ele falou, olha, já ouviu falar da luta antimanicomial? E aí eu comecei a questionar, vários me apresentaram a luta, eu vim a conhecer o pessoal da rede de atenção à saúde aqui, e na época, né, a Marisa já estava envolvida, a Adriana Andrade, aí tinha o Ricardo Wagner, tinha o primeiro... Ricardo Wagner foi meu terapeuta, inclusive. Pois é. O primeiro NAPS, que era o Núcleo de Atenção Psicossocial. Então, o ambulatório de saúde mental da prefeitura estava se transformando já no modelo substitutivo antes da lei ser aprovada. Então aqui, olha só que bacana. Foi pioneira essa cidade. Pioneiro, e eles davam oficinas, eles trabalham com AT, oficinas, outra perspectiva dessas pessoas que a gente mencionou. Então eu já fui estagiária no SINAPS, bem antes de formar, foi o primeiro estágio que eu fiz, estágio voluntário, para oferecendo oficinas de teatro, para conhecer mesmo e ver se era o meu caminho, né? E aí foi. Fernanda, muita gente, às vezes, diante de algumas demandas graves, questiona o seguinte: tá, mas então a luta antimanicomial, mas aquela pessoa que está numa situação muito grave, que está tentando contra a própria vida, já tentou-se de tudo e não consegue, essa rede dá conta também desses casos? Para não ter que encarcerar a pessoa? É lógico que quanto mais frágil a rede está, mais a gente precisa do hospital geral. A gente não precisa falar de encarceramento, mas internação de emergência para estabilizar o quadro, a gente precisa. Não precisa ser só no hospital, pode ser na UAI, numa emergência 2 dias, uma semana no máximo, né? Pode ser uma hospitalidade noturna que não é
não é uma internação, hospitalidade noturna é assim, a pessoa precisa de estar nesse lugar mais cuidado, né? Precisa de uma atenção maior neste momento, então a gente vai acolher. Então a rede, se ela estiver forte, a gente consegue lidar com todos os casos. A questão é que a gente precisa de mais investimento, principalmente em recursos humanos, porque a gente tem poucas pessoas e informação desses recursos humanos. Por isso, inclusive, a fila de espera muitas vezes é grande, não consegue atender a demanda inteira, né? Isso. E aí você tem leito aqui, acaba que o leito fica sendo recurso. Sim, e a gente identificou isso na fiscalização da saúde mental em Uberlândia, né? Mas também que existem CAPs, né, que são ali os Centros de Atenção Psicossocial, que tem também a possibilidade da pessoa permanecer, né? Dormir, ficar um tempo. Isso, a hospitalidade noturna, como eu disse, né? A pessoa pode ficar um tempo em hospitalidade, que não é uma internação, mas assim, às vezes a pessoa precisa de uma atenção bem intensiva, à noite não é bacana ela ir, ela não tem um lugar para ir, ou se tem, essa família está saturada, também está adoecida, ou essa pessoa está precisando mais de cuidado que a família não vai conseguir oferecer, e ali a gente tem os profissionais. Recentemente chamou a atenção, inclusive nos veículos de comunicação, uma moça que fica na rua, o nome dela é Carla, eu estou falando que já é de público. Ela tem até um atendimento em algumas áreas da saúde, mas parece que falta o cruzamento com o desenvolvimento social. E aí ela tem alguns atendimentos, mas ela surta, e aí come compulsivamente e deita no meio da rua, meio que para ser atropelado. Não sei se você sabe desse caso, dessa história. Sim, eu já ouvi. Né? É importante que haja um trabalho mais interdisciplinar, principalmente saúde e desenvolvimento social nas políticas públicas. É muito importante, gente. Saúde é o tema mais interdisciplinar que a gente pode pensar. Se a gente pensar que assim, a saúde, a gente estuda os determinantes sociais da saúde, ou seja, moradia, alimentação, tudo isso tem a ver com saúde. Então não faz sentido nenhum não ter um atendimento interdisciplinar. Dentro da saúde, vamos pensar que a saúde mental é a área mais interdisciplinar, porque ela cuida das coisas objetivas e subjetivas do ser humano, que estão todas ligadas aos determinantes sociais. Mas assim, principalmente, né, quando a gente vai pensar em desenvolvimento social, né, são questões básicas, consultório de rua, que situação de moradia a pessoa está, o acesso que ela está tendo ao alimento, a segurança. Equipe do serviço social junto com a psicologia. Só que se a gente pensa, por exemplo, em educação, como que as pessoas estão sendo educadas, porque eu já escutei muitas vezes as pessoas dizendo assim, eu vi, porque uma vez me falaram, eu vi uma pessoa que deita no meio da rua e aí eu desvio, eu saio correndo. E eu falei assim, por que você não para e pergunta se precisa de ajuda? Porque eu tenho medo. Então, assim, falta ainda também um preparo da sociedade para lidar com essas pessoas, porque de repente pode ajudar. Ou liga, se tem medo, vamos ligar para o psiquiatra, vamos ver quem pode ajudar, vamos entender. Principalmente porque é um caso que às vezes é muito falado, né? Como que as pessoas estão acessando isso? Não é do mesmo jeito de sempre, que é correndo, pensando numa internação, numa intervenção policial, jurídica. Ainda mais depois da pandemia, né, Fernanda? Ampliaram-se muito os casos de impacto na saúde mental. Como é que se situa nesse sentido o fórum que a gente participa, né? O Fórum de Saúde Mental hoje em Uberlândia? Porque ele é razoavelmente novo, né? Ele é bem novo, ele tem 2 anos. O fórum ele foi criado faz 2 anos, né? Nós fizemos na luta antimanicomial de 2022, nós fizemos aí o lançamento do fórum com uma festança muito bacana, né? Grande parte das atrações foi lá no Trilhas, que é a nossa clínica parceira, né? E a importância do fórum, gente, é muito grande. Nós tínhamos um grupo, há muitos anos atrás, um fórum de debates do movimento, que era muito próximo da ADUSMO, que é a Associação de Usuários daqui de Uberlândia. Essa associação, parece que algumas pessoas que não têm a mesma vertente, a mesma visão antimanicomial, passaram a fazer parte e não estava representando todos os usuários. E os usuários falaram assim, a gente quer uma coisa que nos represente a partir dessa visão antimanicomial. Né? Então eles criaram a ação deles, a Ação Saúde, criaram um grupo deles e a partir, como era só de usuários, a partir daí nós também pensamos em criar juntos usuários, profissionais, simpatizantes, né, agentes políticos, e quem quisesse participar com a gente, fazer esse fórum. E assim foi. E ele tem aumentado, né? A gente tem participação de muitos estudantes do curso de medicina, do curso de psicologia, então, de vários, não só da UFO, né? De várias universidades. E especialmente de quem é atendido também, que é sujeito nessa história, né? Exatamente. Então isso eu acho muito bacana. Muitos atendidos têm participado. Mas lá atrás, como estudante, você já
faziam também ações, né? Pois é. A primeira semana de luta antimanicomial aqui da UFO, foi a psicologia que fez, e foi eu e meus amigos antimanicomiais. Esse bloco aqui do lado, né? Esse bloco 2C, nós fizemos ali atrás, onde hoje o pessoal chama de Joyce, é um espacinho onde a gente fazia vários saraus. Aí nós fizemos sarau, e nas salas aqui, utilizamos salas do campus todo, chamamos vários convidados para dar oficinas, né, de arte, cineterapêutica, para palestrar. E aí eu não esqueço uma fala da Adriana Andrade, né, que na época ela estava coordenadora do NAP, se não me engano, ela estava numa coordenação. E ela falou assim, gente, será que o que tem que ampliar, né, nesse mundo? Tem que ampliar o tratamento, tem que ampliar os diagnósticos, ou a gente tem que ampliar a tolerância à diferença? E isso há 28 anos, foi início da década foi 96, 97, por aí. E eu falei, nossa, esse assunto é importante, é interessante que em 2024 a gente tem que falar de novo. Gente, precisa ampliar a tolerância. Não, e como historiador e que ministra aulas de antropologia, aí é a questão, né? De perto ninguém é normal? Exatamente. Chega pertinho. Embaça, né? Embaça. Por isso que as pessoas beijam de olho fechado, eu costumo dizer para os alunos. Porque vira bichão, né? Vira. E essa coisa da alteridade, da relação do eu com o outro, porque de fato todo mundo é diferente, né, Fernanda? Sou diferente, você é diferente, todo mundo é diferente, é único. É a singularidade, né? Até as pessoas falam, os animais são iguais, tal. A gente consegue até nivelar, né, os animais por conta de questões instintuais, questões genéticas e tal. E nós somos animais também, então nós temos lugares, né, de nível, né, de níveis iguais, sim, mas nós temos muitas diferenças. Isso nos faz singulares. Agora nós, seres da cultura, que nos faz esses humanos civilizados, né, que dizemos ter, então aí que a gente tem diferenças mesmo, sim, muitas diferenças culturais, além das genéticas, espaciais, sim, história de vida, não tem como. Não tem como, e ser diferente então é normal, se bem que eu nem sei o que é normal. Então, é a norma, né, a norma de quem, né? Quem, né? Que norma? Já diria Foucault, pra quem, né, na história da loucura, adoro. Isso. Fernanda, e fora da sala de aula, quer dizer, como professora, eu acho que essa sua trajetória toda tem sido significativo no sentido da troca de saberes e tudo, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. E fora de sala de aula, o que você faz? Porque eu sei que você faz um punhado de coisa bacana. Eu misturo um pouco as coisas, o dentro e o fora, né? Então, assim, eu levo um pouco do que eu faço fora como teatro. O Teatro do Oprimido entrou na minha vida por conta da saúde mental. Paulo Freire, referência, não é? Augusto Boal. Augusto Boal é referência e o Paulo Freire é uma inspiração. E aí você falou uma coisa importante. O Paulo Freire se tornou uma referência para o meu trabalho porque eu conheci. Eu morei no Rio, eu morei em São Paulo, em todos esses lugares eu fui ativista do movimento, eu participei com todos os ativistas, então eu participei de todas as lutas, de conferências, tudo sem imaginar. E aí eu conheci em São Paulo, na luta de São Paulo, que bateu a Semana da Luta com a virada cultural. Então nós fizemos junto com a virada e fizemos uma tenda Paulo Freire. Foi quando eu conheci a educação popular em saúde. Eu falei, gente, não dá para separar mais para mim Teatro do Oprimido, educação popular em saúde e luta. Então, assim, os estudantes aqui, né, do curso de medicina já fizeram tenda Paulo Freire comigo, conhecem o Teatro do Oprimido, já levaram o Teatro do Oprimido para escolas, para atividades diversas, né, que vão tratar de promoção de saúde mental especificamente. Eu trabalho também com música, você sabe. Você usa a música também em sala de aula? Você acredita que eu não uso? Não. Eu sou tímida pra música, você sabe, né? Mas devia, porque tem tanta música bacana pra desconstruir essas visões sobre a loucura. Eu utilizo a música dos outros, não a minha. não canto, eu levo lá assim, nos aparelhos, sim. Né? E a arte é fundamental. Então, assim, a gente tem levado rap, o Emicida para assentamento. Eu tenho feito atualmente um trabalho no assentamento. Eu trabalho realmente com educação, a gente trabalha aqui com metodologias ativas no curso de medicina. Então, assim, eu tenho a oportunidade de trabalhar do jeito que eu acredito, que é trazendo realmente experiências, práticas em que eles se envolvam, que eles sejam criativos, né, que eles entendam outras formas de se construir o saber que não seja aquela forma tradicional, né, de educação. E todos sabem, eu assumo o lugar que eu sou uma ativista, e que é desse lugar que eu falo, né, que tem uma visão antipsiquiátrica, sim, não antipsiquiátrica, de uma psiquiatria tradicional,
que anula o sujeito, e não anti-ciência, muito pelo contrário. Então eu trago isso e acaba assim que eu vejo que eles vão se formando mais críticos, né? Não negando a ciência psiquiátrica, porque não é a nossa intenção, mas mais críticos para pensar a saúde mental. Uma das coisas que eu levo para a sala de aula, que é sempre assim, gente, quando a gente fala de saúde mental, vocês se acham aqui normais? Vocês estão dentro da norma? Tem alguém aqui que já teve um diagnóstico, que já se sentiu esquisito, ou que já tomou alguma medicação ou pensões? Crise de ansiedade, pânico. Aí todos começam a dar uns risinhos, né? É muito raro alguém. Tipo todo mundo, todos né? nós, adoro. E aí a gente começa de um outro lugar, que não é um lugar do normal que vai analisar, né? De forma arrogante, intelectual, né? Como se o outro fosse coisa e você sujeito, né? São de seres humanos. Seres humanos. E aí, assim, né? Aí a arte entra em todos os setores da educação. Agora, fora, né? Fora também, né, da sala de aula, continuo, né, cantando. Esse ano, infelizmente, eu cantei só uma vez, meu rock, meu blues. Mesmo? Sim. Não, então vamos terminar essa prosa aqui, você cantando. Isso, não. Sim! E eu tenho que focar e finalizar o meu livro, que se der tudo certo, ele vai ser publicado, né? Como é que chama esse? Por enquanto ele chama Aquela Outra Vida, porque o outro nome já tinha um outro nome em Minas Gerais, um outro livro que lançaram antes de mim, que era o Nath Morto, eu tive que mudar. Mas ainda posso fazer uma alteração, né? E é um livro que ele é, né, de longa data, eu comecei a escrever ele há muito tempo. Foi digerindo. E que também aborda a saúde mental, né, e sexualidade, que são os dois temas interessantes que eu dou aula na saúde coletiva 7 e 8, e um trabalha com gênero e saúde, e outro vai trabalhar com saúde mental. Que massa, filho. Não, chama a gente para esse lançamento, quero muito. Sim. Vamos fechar cantando, eu canto junto. Então, o que você quer? Ó, antes da gente fechar cantando, eu acho que é importante falar uma coisa, Fala Cláudia, uma coisa. Da luta antimanicomial desse ano. Ah, legal, que o da Fórum está programação. organizando. Fórum de Saúde né? Mental. Porque nós vamos ter atividade, né? Em várias universidades, vão ter palestras, visitas, mas na sexta-feira, dia 17, nós vamos ter, né, receber convidados no Campo Santa Mônica, né, Bloco 5R, CD, eu não sei, é o nome do auditório, certo? À tarde. E no sábado a gente vai para a Praça Sérgio Pacheco e depois nós vamos para o deboche, fechar essa comemoração. Nossa, com música, com com teatro, com sarau, vai ter oficina na praça. Então fiquem de olho aí no fórum, sigam o fórum. E nós vamos divulgar também tudinho, vocês podem acompanhar toda a programação. Toda a programação. A gente vai divulgar. Então vamos terminar cantando. Você vai cantar comigo? Lógico, fala uma que eu sei que eu canto. O que todo mundo sabe, né? Imagina. Do louco? Balada do louco? Vamos lá, então. O refrão? Vamos lá? Vamos. Mais louco. Como é que é? Dizem que... É essa? Eu ia pro refrão mesmo. Eu juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu. Que linda, obrigada. E nós somos deusas. Nem desafinei, eu acho.